Oi pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade na nossa aula, tá? Hoje a gente vai ver os tipos de relevo, ok? Então seria lá, identificar os elementos formadores, transformadores e os componentes do relevo terrestre, tá? Então o relevo é a parte superficial da litosfera, camada sólida da Terra. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em síntese, podemos definir o relevo como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Então, assim, pessoal, quando falamos de relevo, né, nós temos aí 4 tipos de relevos principais, que seria planaltos, planícies, depressões e cadeias de montanhas, tá? Cada tipo de relevo ele apresenta determinadas características. Ali quando fala, né, transformações geologicamente se expressam mais nitidamente, tá? É uma que acontece. Esse processo de transformação do relevo ele está acontecendo a todo momento. Algumas transformações são de maneira mais rápida, outras de uma forma mais lenta. Pode demorar aí milhões de anos para ocorrer. Como que o relevo se transforma, tá? Então são vários fenômenos que fazem ter essa transformação do relevo, tá? Exemplo, o movimento das placas, como que nós já estudamos, né? A questão de vulcões, assim por diante, tá? Porém, existem alguns fenômenos também que acontecem, né? Que o homem acaba interferindo nessa mudança do relevo, que a gente vai ver na sequência. Então, os tipos de relevo. No geral, há 4 principais formas de relevo: planaltos, planícies, depressões e montanhas. Quando a gente fala do território brasileiro exclusivamente, aqui no Brasil nós temos planaltos, planícies e depressões, tá? Nós não temos a unidade de relevo montanhas no território brasileiro, tá bom? Então, planícies. As planícies designam as superfícies planas de baixas altitudes, até 100 metros, formados por rochas sedimentares, como nós já vimos lá nessa questão, né, dos tipos de rochas. Então, nas planícies, praticamente aí, predomina as rochas sedimentares. As chamadas planícies litorâneas correspondem aos terrenos planos próximos às regiões litorâneas. De acordo com seus agentes formadores, as planícies são classificadas em costeira, fluvial e lacustre. Então ali do lado ali mostra o exemplo de planície. Então aquele relevo mais plano, tá ok? No território brasileiro, pessoal, nós temos a maior planície alagada do mundo, tá? Então planície alagada, tá? Que seria o quê? O Pantanal brasileiro. Então o Pantanal ele é a maior planície alagada do mundo, tá bom? Porém, no território brasileiro predomina qual unidade de relevo? Os planaltos, tá, gente? Então, a unidade de relevo que predomina na maior parte do território brasileiro seria os planaltos. Planaltos. Os planaltos ou platôs designam as superfícies planas com elevadas altitudes, acima de 300 metros. Características marcantes que os diferenciam das planícies. Há 3 tipos principais de planaltos, tá? Os sedimentares, né, que seria formado por rocha sedimentar, cristalinos, formado por rochas cristalinas, e basáltico, formado por rochas vulcânicas. Então a gente vê que no Planalto a gente já encontra, né, os 3 tipos de rocha, diferentemente lá das planícies, onde predomina rochas sedimentares. No Planalto a gente já tem essa maior diversidade então de rochas, tá? Então ali do lado ali nós temos exemplo aí do relevo de Planalto, que é o que predomina na maior parte do território brasileiro. E as montanhas? As montanhas são grandes elevações constituídas ao longo dos anos por atividades vulcânicas, terremotos e outras manifestações naturais. Dessa maneira, de acordo com os fenômenos naturais sofridos ao longo dos anos, as montanhas são classificadas em vulcânicas, formadas a partir de vulcões, dobradas, formadas pelo tectonismo ou os dobramentos das terras, tá? Que é aquilo que nós já vimos, tá? Um exemplo disso é o encontro aí das placas tectônicas que vêm a causar aí os dobramentos, e as falhadas, formadas pelas falhas na crosta terrestre, tá? Que é aquilo que eu já dei exemplo para vocês, que nós temos aquela cordilheira lá no meio do Oceano Atlântico, tá? Então isso é um exemplo de uma cordilheira falhada.
e de erosão. Ok, gente? Então aqui são os tipos de montanhas. Lembrando que essa unidade de relevo nós não temos aqui no território brasileiro. Tá? Depressões. As depressões caracterizam planos rebaixados considerados as menores altitudes encontradas no planeta, de 100 a 500 metros, formada principalmente pelo fenômeno da erosão. Há duas classificações quando esse tipo de relevo: a depressão absoluta, que é aquela que está situada abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, que está localizada acima do nível do mar. Quer dizer o quê? Uma depressão é o quê? É que quando ao redor apresenta altitudes mais elevadas, como a gente consegue observar, né, aqui na imagem. Então, um exemplo aqui, ó, seguindo o mouse, né? Então, temos essa área aqui que acaba sendo mais baixa que essas áreas do lado. Então, essa área aqui, então, é considerada uma depressão. Mesma coisa aqui embaixo. Então, essa área aqui é uma depressão porque ao redor as altitudes são mais elevadas. Então, isso seria uma depressão, tá? Lembrando que na depressão temos dois tipos: absoluta e relativa, né? Que absoluta quer dizer o quê? Abaixo do nível do mar. Qual que é o nível do mar? Nível zero. Então, quando nós temos uma depressão abaixo do nível zero, depressão absoluta. Quando nós temos uma depressão acima do nível do mar, depressão relativa, tá bom? Porém, quando falamos, né, dessa questão das formas de relevo, nós temos os agentes que acabam transformando aí, então, o relevo. Então, seriam eles: dois meios formam o relevo terrestre: os agentes endógenos, que são causados pela ação interna da Terra, tá? Por meio de impulso de energia, tá? Um exemplo aí, os casos aí, terremotos, tá, ok, vulcões, né? Então vem toda aquela energia. E os exógenos, que moldam as formas do relevo na parte interna, através de temperaturas, tá? Ventos, chuvas, fios, assim por diante. Então, vários fenômenos acabam interferindo, né, nessa formação do relevo. Então, além desses fatores, temos a ação antrópica, já que o homem altera intensamente o seu ambiente, modificando também as características do relevo. O intemperismo é um fenômeno que merece ênfase quanto ao modelado do relevo terrestre. Define-se pelo processo de desgaste físico, químico e biológico que as rochas e relevos passam ao longo dos anos, tá? Então aí temos três tipos aí, né? Principal: o intemperismo físico, que seria o quê? A desagregação ou desintegração do material de origem, né? Sem que haja alteração química dos minerais constituídos. Ele, portanto, causa uma desagregação de fragmentos cada vez menores, conservando as características de seus minerais, aumentando a superfície de contato dos fragmentos, o que colabora com o intemperismo químico em região desértica. E o clima semiárido, esse processo é o mais intenso, tá? Então, outro tipo seria que o intemperismo biológico é o processo de transformação das rochas a partir da ação dos seres vivos, como bactérias ou até mesmo animais. Inclui-se nesse processo a raiz das árvores, as ações de bactérias, a decomposição de organismos ou excremento, entre outros, tá? E o outro seria o que? O intemperismo químico, tá? Que é caracterizado pela transformações químicas oriundas das diferenças de pressão e temperatura das rochas. O ambiente em que as rochas se formam costuma ser diferente da superfície terrestre. Dessa forma, quando essas formações rochosas afloram, encontram-se condições e elementos como água e oxigênio, que tornam seus minerais quimicamente estáveis. Assim, para se estabilizarem, eles passam por transformações químicas, alterando assim a sua composição. Pode-se observar nesse caso a modificação dos solos ou das rochas, quando esses mudam as suas aparências ou sua composição, ficando mais úmidos ou mais seco, por exemplo. Ok, pessoal? Então aqui é um aspecto geral, né, do relevo, tá? Então a atividade aí para vocês realizar: a leitura da página 45, 46, 47 e 48 e realizar os exercícios páginas 48 e 49. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.